Capítulo 22. Acerca da relação entre as energias das 5 vísceras e das 4 estações. O imperador amarelo perguntou: quando se trata a doença integrando o corpo humano e seguindo a lei das 4 estações e dos 5 elementos, qual é o caminho correto e o caminho adverso? Qual será seguido e qual caminho será deixado de lado? Tipó respondeu: os 5 elementos que mencionaste são o metal, a madeira, a água, o fogo e a terra, de onde se pode inferir se a doença é séria ou não, se o tratamento terá sucesso ou não, através das variações de declínio e ascensão, gerando-as ou restringindo-as, da mesma forma como quando se pode distinguir a ascensão e o declínio das 5 vísceras, a série e extensão da doença e a data da morte ou sobrevida do paciente. Disse o imperador amarelo: espero que possas me dar os detalhes. Disse Tipó: o fígado se encarrega da energia da primavera, que é a estação da madeira. A madeira yin e madeira yang. Quando o fígado age através do canal de Wei do pé, é madeira yin. Quando a vesícula biliar age através do canal Chaoyong do pé, é a madeira yang. E na primavera, são estes os 2 canais principais para tratar. Jia e Yi se associam à madeira, por isso Jia e Yi são os dias em que o fígado está em ascensão. A característica do fígado é ser impetuoso, o que se pode moderar com remédios de sabor doce. O coração se encarrega da energia do verão, que é a estação do fogo. Há fogo yin e fogo yang. Quando o coração age através do canal Shaoyin da mão, é o fogo yin. Quando o intestino delgado age através do canal Taiyin da mão, é o fogo yang. No verão, são estes os 2 canais principais para tratar, Bin e Jin. Se associam ao fogo, por isso Bin e Jin são os dias em que a energia do coração está ascendente. A característica do coração é dispersar, deve ser constrito com remédio do sabor ácido. O baço se encarrega da energia do verão, longo que é a estação da terra. A terra yin e terra yang. Quando o baço age através do canal Taiyin da mão, é a terra yin. Quando o estômago age através do canal Yangmin do pé, é a terra yang. No verão longo, são estes 2 canais principais para tratar, Wu e Ji. Se associam à terra, por isso Vu e Ji são os dias em que o baço está ascendente. A característica do baço é ser úmido e deve ser seco com remédio de sabor salgado. O pulmão se encarrega da energia do outono, que é a estação do metal. A metal yin e metal yang. Quando o pulmão age através do canal Taiyin da mão, é o metal yin. Quando o intestino grosso age através do canal Yangmin da mão, é o metal yang. No outono, esses são os 2 canais principais a tratar, Zhen e Shen. Se associam ao metal, por isso Zhen e Shen são os dias em que o pulmão é ascendente. Quando a energia do pulmão ascende em contracorrente, deve ser purgado com remédios do sabor amargo. O rim se encarrega da energia do inverno, que é a estação da água. A água yin e a água yang. Quando o rim age através do canal Shaoyin do pé, é a água yin. Quando a bexiga age através do canal Taiyin do pé, é a água yang. No inverno, são estes os 2 canais principais para tratar, Ren e Qi. Se associam à água, por isso Ren e Qi são os dias em que a energia do rim é ascendente. A característica da enfermidade do rim é ser seca. Deve ser umedecida com remédio do sabor picante. Em suma, quando se tratam as 5 vísceras com os 5 sabores, é para abrir as estrias da pele, circular o fluido corpóreo e limpar a energia. Quando a doença está no fígado, deve-se recuperar no verão. Se não se recuperar, será agravada no outono. Se o paciente não morrer no outono, a doença prolongará no inverno e o paciente só poderá melhorar na primavera do ano seguinte. Quando a energia da madeira estiver ascendente, mas o paciente deve tomar cuidado para evitar o vento perverso. O paciente da doença do fígado pode ter uma melhora nos dias Bin e Jin. Se a doença não tiver então uma melhora, agravar-se-á nos dias Zhen e Shen. Se então não se agravar, prolongar-se-á nos dias Ren e Gui,
mas terá uma melhora até os dias de A e I. O paciente com doença do fígado terá uma melhora ao alvorecer, irá piorar à tardinha e se acalmará à meia-noite. A energia perversa do fígado deve ser dispersa com remédio picante. Quando necessário revigorá-lo, deve ser usado remédio ácido para repor o que o fígado perdeu. Quando necessário purgar, deve-se usar remédio picante para eliminar o fogo da energia do fígado. Quando a doença está no coração, irá se recuperar no verão longo. Se então não se recuperar, agravar-se-á no inverno. Se o paciente não morrer no inverno, a doença irá se prolongar até a primavera do ano seguinte, mas terá uma melhora gradativa no verão. Quando o fogo está ascendente, mas o paciente deve tomar cuidado em não vestir roupas quentes, não ingerir comida quente, para que a energia do fogo não possa crescer. O paciente de doente do coração pode ter uma melhora nos dias Vu e Ti. Se não se recuperar, então terá um agravamento nos dias Ren e Gui. Se não piorar, então prolongar-se-á nos dias Tia e Di, mas terá uma melhora dos dias Bin e Tin. O paciente com doença do coração sentir-se-á melhor no meio-dia, ficará pior à meia-noite, mas se acalmará ao nascer do sol. A energia perversa do coração será aliviada através do remédio de sabor salgado. Quando se precisar revigorar, deve-se usar remédio do sabor salgado para preencher o coração. Quando for necessária a purgação, deve-se usar remédio de sabor doce para purgar a energia. Quando a doença estiver no baço, pode ser recuperada no outono. Se o paciente não morrer na primavera, a doença irá se prolongar até o verão, mas terá uma melhora quando a energia da Terra estiver ascendente no verão longo. Mas o paciente deve tomar cuidado em não ingerir comida fria, não comer seu recheio e evitar viver em locais úmidos ou vestir roupas úmidas. O paciente com doença do baço terá uma melhora nos dias Jen e Tin. Se a doença não se recuperar, então agravar-se-á nos dias de A e I. Se o paciente não morrer nos dias de A e I, haverá um prolongamento da doença até os dias Bin e Din, mas terá uma melhora até os dias Vu e Ti. O paciente com doença do baço sentir-se-á melhor nas 2 horas de Wei, de 13 às 15. A doença ficará mais séria ao amanhecer, acalmando-se ao entardecer. A energia perversa do baço deve ser moderada, com remédio doce. Quando a purgação for necessária, deve-se usar remédio de sabor amargo para purgar o baço. Quando for necessário revigorar, deve-se ser usado remédio de sabor doce para preencher o baço. Quando a doença está no pulmão, deve haver recuperação no inverno. Se não for recuperado no inverno, agravar-se-á no verão do ano seguinte. Se o paciente não morrer no verão, a doença irá se prolongar no verão longo, mas terá uma melhora no outono, quando a energia do metal está em ascensão. Mas o paciente deve tomar cuidado em não ingerir comida ou bebida fria e não usar pouco agasalho em relação ao tempo. O paciente com doença do pulmão pode se recuperar nos dias Ren e Gui. Se não se recuperar, então, irá ter um agravamento nos dias Bin e Tin. Se não piorar, então, haverá um prolongamento até os dias Vu e Di, mas terá uma melhora nos dias Jen e Tin. O paciente com doença do pulmão sentir-se melhor ao entardecer, ficará pior ao meio-dia e se acalmará nas 2 horas de Wei, de 13 às 15. A energia perversa do pulmão deverá se restringir com remédio de sabor ácido. Quando for necessário revigorar, deve-se usar remédio de sabor ácido para preencher o pulmão. Quando for necessário a purgação, deve-se usar remédio do sabor picante para purgar a energia estênica do pulmão. Quando a doença está no rim, pode ter uma recuperação na primavera. Se não tiver uma recuperação na primavera, irá se agravar ao verão longo. Se o paciente não morrer no verão longo, a doença será prolongada no outono, mas terá uma melhora quando a energia da água estiver próspera no inverno.
mas o paciente deve tomar cuidado em não ingerir comida frita ou comida tostada, ou comer e beber algo que esteja muito quente, nem vestir roupas que tenham sido aquecidas junto ao fogo, a fim de não adquirir a síndrome de secura calor. O paciente com doença do rim poder-se-á recuperar nos dias de A e I. Se não se recuperar, então terá uma piora nos dias VU e DI. Se não morrer, então terá um prolongamento até os dias JEN e TIN, mas terá uma melhora até os dias REN e GUI. O paciente com doença do rim sentir-se-á melhor à meia-noite. Terá um agravamento nas 2 horas de CHEN, 7 às 9. CHU, de 19 às 21. CHOU, 1 da manhã às 3. E PEI, 13 às 15. E estará calmo ao entardecer. Na doença do rim, a energia deve ser reforçada com remédio do sabor amargo. Quando for necessário revigorar, deve-se usar remédios de sabor amargo a fim de preencher o rim. Quando for necessário purgação, deve-se usar remédio de sabor salgado para purgar a energia do rim. Quando a energia perversa invade o corpo, a doença visceral é causada pelo elemento de energia que está associado ao dia e que é sobrepujado, tal como a doença da madeira do fígado é causada pela energia do pulmão metal. Recuperar-se-á no dia do elemento associado que produz. A doença do fígado se recupera no verão ou nos dias de BIN e DIN. Agravar-se-á no dia em que o elemento associado a restringe. A doença do fígado se agrava nos dias JEN e TIN, já que o metal domina a madeira. Terá uma paralisação no dia em que o elemento associado a produz. A doença do fígado estará estacionária no inverno ou nos dias REN e GUIN, já que a água gera madeira. Terá uma melhora quando atingir o momento em que o elemento a ela se associa. A doença do fígado terá uma melhora na primavera e a energia do fígado madeira está ascendente na primavera. Deve haver, em primeiro lugar, uma certeza da condição normal de pulso das 5 vísceras. O pulso do fígado é tenso, o pulso do coração é em anzol, o pulso do baço é lento, o pulso do pulmão é flutuante e o pulso do rim é de pedra. E então, inferir se a doença é passageira ou séria e a data da morte ou sobrevida do paciente. Na doença do fígado, quando este estiver estênico, haverá dor sobre os hipocôndrios, o que afeta o baixo abdômen, e com frequência o paciente estará zangado. Se o fígado estiver em astenia, os 2 olhos do paciente estarão ofuscados com obscurecimento da visão. Seus 2 ouvidos não poderão escutar as coisas distintamente, se assustando com frequência, como se alguém fosse prendê-lo. A doença deve ser tratada aplicando-se os pontos CHU nos canais de Wei-yin e Chaoyang. Se a energia do fígado estiver ascendendo em contracorrente, o paciente terá síndrome de dor nos olhos, surdez e inchaço das bochechas. Deverá-se-á também picar os acupontos dos canais de Wei-yin e Chaoyang até sangrarem. No mal do coração, quando este estiver em estenia, irá ocorrer dor no peito, distensão no hipocôndrio, dor sob a axila, dor entre os seios, dor nas costas e na parte superior dos braços. Se o coração estiver em estenia, irá ocorrer inchaço no peito e no abdômen, o que causará dor no hipocôndrio, na região lombar e nas costas. A enfermidade deve ser tratada aplicando-se os acupontos dos canais Shaoyin e Taiyang e por debaixo da língua até sangrar. Se a condição da doença diferir de seu início, deve-se picar o Weizong, centro poplíteo até sangrar. Na enfermidade do baço, quando este estiver em estenia, o paciente sentirá o corpo pesado, propício a ter fome, flacidez nas pernas e incapacidade de se erguer para andar, e dor nos pés. Se o baço estiver astênico, irá ocorrer flatulência abdominal e borborismo com cereais não digeridos nas fezes. A doença deve ser tratada picando-se em primeiro lugar a parte lateral dos canais Taiyang e Yangmin e depois os acupontos do canal Shaoyin até sangrar. Na enfermidade do pulmão, quando este estiver estênico, irá ocorrer tosse, respiração forte, contracorrente da energia vital, dor nas costas e nos ombros,
inchaço e dor nas nádegas, nas coxas, na barriga da perna, na tíbia e no pé. Se o pulmão tiver astenia, o paciente sentirá falta de ar, não poderá tomar fôlego com plenitude no peito e secura na garganta. Ao se tratar na doença, deve-se picar a parte lateral nos canais Tayin e Taiyang do pé e o canal Shaoyin do lado interno do canal de Weyin até sangrar. Na doença do rim, quando este estiver estenia, irá ocorrer a síndrome de inchaço e dor no abdômen e na tíbia, tosse, respiração rápida, peso no corpo, suor noturno e aversão ao vento. Se o rim estiver em astenia, o paciente sentirá plenitude no peito, dor no baixo abdômen e se sentirá infeliz. Ao tratar a doença, deve-se picar os acupontos dos canais Shaoyin e Taiyang até que sangre. O fígado está associado à cor verde. Sua característica quando enfermo é a urgência. Por isso, deve-se ser moderado com comida de sabor doce. Arroz com casca, carne de vaca, jojoba e girassol, todos são doces. O coração está associado à cor vermelha. Sua característica, quando doente, é a dispersão. Por isso, deve-se evitar comida de sabor ácido. Linho, carne de cachorro, ameixa, cebolinha chinesa, são todos ácidos. O pulmão está associado à cor branca. Sua característica, quando enfermo, é a contracorrente. Por isso, deve-se purgado ingerindo-se comida de sabor amargo. Trigo, carneiro, abricó e alho poró são todos amargos. O baço se associa à cor amarela. Sua característica, quando enfermo, é a umidade. Por isso, deve ser drenado, ingerindo-se comida de sabor salgado. Feijão de soja, carne de porco, painço e betônica são todos salgados. O rim se associa à cor negra. Sua característica, quando enfermo, é a secura. Por isso, deve ser umedecido ingerindo-se comidas do sabor picante. Glúten, frango, pêssego e cebolinha verde. Todos são picantes. A comida com sabor picante tem a função de dispersar a comida com sabor ácido. Tem a função de coletar. A comida com sabor doce tem a função de moderar. A comida com sabor amargo tem a função de secar. E a comida com sabor salgado tem a função de aliviar a dureza. As drogas venenosas servem para expelir os perversos. As 5 espécies de cereais servem para nutrir o corpo. As 5 espécies de frutas servem para suplementar. As 5 espécies de carne servem para revigorar. E as 5 espécies de vegetais servem para recuperar. Quando se ingere combinados, os cereais, as frutas, as carnes e os vegetais, pode-se revigorar a essência e nutrir a energia vital. Os 5 sabores, picante, ácido, doce, amargo e salgado, nas diversas comidas, têm a função específica respectiva de dispersar, coletar, moderar, reforçar e aliviar. Ao tratar, deve-se usar os 5 sabores de maneira apropriada, de acordo com as condições específicas das 4 estações e das 5 vísceras. Capítulo 23. Chuanmin Vulti. Exposição sobre a energia das 5 vísceras. Quando os alimentos dos 5 sabores entram no estômago, eles vão respectivamente às várias vísceras de acordo com suas próprias preferências. A acidez se encaminha ao fígado, o acre se encaminha ao pulmão, o amargor se encaminha ao coração, o salgado se encaminha ao rim e o adocicado se encaminha ao baço. Essas são, assim, chamadas 5 entradas. A síndrome das energias dos 5 órgãos sólidos são: quando a energia do coração é comprimida, arrota-se. Quando a energia do pulmão não está límpida, tem-se tosse. Quando a energia do fígado não é dragada, tem-se polilogia. Quando a energia do baço deixa de transportar e converter, fica-se engolindo. Quando a energia do rim é insuficiente, boceja-se. As síndromes das energias dos 6 órgãos ocos são: quando a energia do estômago não é descendente, sobe em contracorrente e tem-se soluço.
Quando o intestino grosso ou o intestino delgado estão enfermos, tem-se diarreia. Quando o fluido corporal do aquecedor inferior transborda na pele, tem-se edema. Quando a energia da bexiga não estiver sendo convertida, ter-se-á disúria. Quando descontrolada, ter-se-á enurese. Quando a energia da vesícula biliar estiver enferma, estar-se-á sempre a ponto de ter fome. Essas são as doenças dos 5 órgãos sólidos. Quando as energias refinadas dos 5 órgãos sólidos estiverem imersas em um órgão, a energia do órgão se tornará estênica e surgirá a doença. Quando a energia refinada estiver imersa no coração, a energia do coração terá um superávit e ter-se-á vontade de rir. Quando imersa no pulmão, a energia do pulmão terá um superávit e ter-se-á entristecimento. Quando imersa no fígado, a energia do fígado tornar-se-á parcialmente abundante a fim de restringir o baço e ficar-se-á raivoso. Quando imersa no baço, a energia do baço estará abundante em partes e restringe o rim, gerando ansiedade. Quando imersa no rim, a energia do rim terá um superávit e ficar-se-á aterrorizado. Essas são assim chamadas penetrações. Os 5 órgãos sólidos têm respectivamente suas repugnâncias. O coração está prestes a ficar doente quando estiver quente a ponto de ferir o sangue. Portanto, o coração detesta a quentura. O pulmão está prestes a ficar doente quando está frio a ponto de obstruir a energia. Por isso, o pulmão detesta o frio. O fígado está prestes a adoecer quando invadido pelo vento que causa a contratura dos tendões. Por isso, o fígado detesta o vento. O baço está prestes a ficar doente quando está úmido a ponto de causar inchaço dos músculos. Por isso, o baço detesta a umidade. O rim está prestes a ficar doente quando está seco a ponto de esgotar a essência yin. Por isso, o rim detesta a secura. Essas são as assim chamadas aversões dos 5 órgãos sólidos. As secreções provenientes dos 5 órgãos sólidos são: o coração se encarrega do sangue e o suor é transformado em sangue, portanto, o suor é a secreção do coração. O nariz é o orifício do pulmão e a descarga nasal parte do nariz, por isso a descarga nasal é a secreção do pulmão. Os olhos são o orifício do fígado e as lágrimas saem dos olhos, por isso as lágrimas são a secreção do fígado. A boca é o orifício do baço e a saliva serosa sai da boca, por isso a saliva serosa é a secreção do baço. O pulso do Shaolin do pé está sob a língua, a saliva mucosa está sob a língua, por isso a saliva mucosa é a secreção do rim. Estes são os 5 tipos de secreções convertidas e produzidas dos 5 órgãos sólidos. Os 5 tipos de sabores são contraindicados a determinadas doenças dos 5 órgãos sólidos, a saber, o sabor picante afeta a energia, por isso, nas doenças da energia não se deve ingerir muita comida picante. O gosto amargo afeta o sangue, por isso, nas doenças do sangue não se deve ingerir muita comida amarga. O sabor salgado afeta os ossos, portanto, nas doenças dos ossos não se deve ingerir muito comida salgada. O sabor doce afeta os músculos, por isso, nas doenças dos músculos não se deve ingerir muita comida doce. O sabor ácido afeta os tendões, por isso, nas doenças dos tendões não se deve ingerir muita comida ácida. Essas são as 5 espécies de sabores que devem ser contraindicadas. As 5 enfermidades que ocorrem em diferentes locais ou estação são: o rim é o órgão sólido do yin e se encarrega dos ossos. A doença dos rins provém da medula óssea. O coração é o órgão sólido do yang e se encarrega do sangue. A doença do coração provém do sangue. O baço é o órgão sólido do yin e se encarrega dos músculos. A doença do baço provém dos músculos. O fígado é o órgão sólido do yang e está associado à primavera, mas sua doença provém do inverno. O pulmão é o órgão sólido do yin e está associado ao outono, mas sua doença provém do verão. Estes são os casos das proveniências das doenças dos 5 órgãos sólidos. Eles são chamados as 5 ocorrências. Quando os 5 órgãos sólidos são invadidos pela energia perversa, ocorrerão diversas afecções. Quando os órgãos entram no yang, o calor irá perdurar a consciência e ocorrerão manias.
Quando os perversos entram no yin, a circulação do sangue será perturbada e irá ocorrer artralgia devido à perturbação do sangue. Quando os perversos entram no yang, para causar contracorrente da energia vital, ocorrerá enfermidade mortal. Quando os perversos entrarem no yin para causar dano ao fluido yin, o paciente emudecerá. Quando os perversos mudarem do yang para o yin e o yin se tornar superabundante, o paciente tornar-se-á calmo. Quando os perversos mudarem do yin para o yang e o yang se tornar superabundante, o paciente ficará zangado com frequência. Essas são as doenças causadas pelos 5 perversos. As condições de pulso dos 5 perversos são: quando o pulso flutuante do outono for visto na primavera, quando o pulso de pedra no inverno for visto no verão, quando o pulso tenso da primavera for visto no verão, quando o pulso em anzol no verão for visto no outono, e quando o pulso leve e flutuante do verão longo for visto no inverno. Essas são as condições do pulso perverso que não devem ocorrer. Se alguma delas for vista nas 4 estações, a doença não será curada. Esses são os diversos armazenamentos dos 5 órgãos sólidos. O coração armazena a mente, o pulmão armazena a alma inferior, o fígado armazena o espírito, o baço armazena a vontade e o rim armazena a essência. Esses são os armazenamentos dos 5 órgãos sólidos. As diversas funções dos 5 órgãos sólidos são: o coração promove a circulação do sangue. Portanto, o coração se encarrega dos vasos. O pulmão espalha energia pela superfície da pele, por isso o pulmão se encarrega da pele. O fígado armazena o sangue e dispersa sua essência para nutrir os tendões, por isso o fígado se encarrega dos tendões. O baço transporta e converte a água e os cereais para nutrir os músculos, por isso o baço se encarrega dos músculos. O rim armazena a essência e gera a medula para nutrir os ossos, por isso o rim se encarrega dos ossos. Essas são as 5 funções dos órgãos sólidos. Os 7 danos do esforço excessivo são: a atenção prolongada sobrecarrega o coração e prejudica o sangue. A inatividade prolongada sobrecarrega o pulmão e prejudica a energia. O sentar prolongado irá sobrecarregar o baço e prejudicar os músculos. O ficar em pé prolongado prejudica os rins e incapacita os ossos. O caminhar prolongado irá sobrecarregar o fígado e prejudicar os tendões. Estes são os 5 tipos de prejuízo pela sobrecarga. A condição de pulso dos 5 órgãos sólidos corresponde às 4 estações. O pulso do fígado corresponde à primavera e se assemelha ao tenso. O pulso do coração corresponde ao verão e se assemelha ao anzol. O pulso do baço corresponde ao verão longo e se assemelha ao intermitente. O pulso do pulmão corresponde ao outono e se assemelha ao flutuante. O pulso do rim corresponde ao inverno e se assemelha a algo como pedra. Essas são as condições de pulso dos 5 órgãos sólidos.